Nesse vídeo, vamos falar sobre os extremos locais e vamos aprender a determiná-los utilizando o teste da primeira derivada. O que seria um máximo local? Em um ponto que tem abscissa x igual a c, nós teremos um máximo se todos os valores da f nas proximidades desse ponto forem menores que o f de c. Então, o f de c, ele tem que ser maior que o f de x, para todo x perto de c. É isso que acontece. Então, esse vai ser chamado um máximo local. O que seria um mínimo local? Então, eu vou pensar no ponto x igual a c, onde a f de c vai ser menor do que qualquer função nas proximidades dela. Então, observem, por exemplo, nessa parábola voltada para cima que eu desenhei aqui, qualquer valor de x próximo de c que eu pegue, a função, o valor do f de x vai ser sempre maior do que o f de c. Como é que a gente faz para calcular, então, saber quem é o c e quanto vale o valor da função em c para saber, então, o que seria o valor crítico da função? Bom, primeiro nós precisamos determinar o que seria o nosso ponto crítico. Pontos críticos são candidatos a pontos de máximo ou mínimos locais. Onde ocorrem esses pontos? Pontos em que a função não é diferenciável ou onde a derivada é igual a zero. Todo extremo relativo é um ponto crítico. Nem todo ponto crítico é um extremo relativo. E aí que vem o teste da primeira derivada. Vamos ver, então, o teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada, ele vai indicar pra gente se o ponto é de máximo ou é de mínimo. Para o ponto ser de máximo, então, para que nós tenhamos na nossa função um ponto de máximo, observe que antes desse ponto, que é o máximo, a função tem que ser crescente. E depois desse ponto, ela tem que ser decrescente. Ou seja, antes do x igual a c, a primeira derivada tem que ser positiva. Depois do x igual a c, a primeira derivada tem que ser negativa. No caso de um ponto de mínimo, se o meu c é um ponto de mínimo, né, é uma abscissa de um ponto de mínimo, antes do c, a minha função é decrescente. Depois do c, a função passa a ser crescente. Ou seja, antes do c, a primeira derivada é negativa. Depois do c, a primeira derivada passa a ser positiva. Ok? Então, vamos observar agora alguns exemplos em que a gente vai aplicar o teste da primeira derivada. Vou começar com o exemplo da página anterior, olha só. Temos a função x² menos 2x. Quero determinar se ela possui um máximo ou um mínimo. Se eu sei desenhar o gráfico dessa função, e eu coloquei esse gráfico aqui no cantinho, é uma parábola voltada para cima. Observa que essa função apresenta um mínimo. Ela tem um mínimo aqui, ó. Pra gente aqui, esse é o nosso c, no x igual a 1. O nosso ponto de mínimo é o ponto 1 menos 1. Observem que acontece exatamente o que eu comentei com vocês. Antes do x igual a 1, a função aqui está decrescente. Depois do x igual a 1, ela passa a ser crescente. Tá?
Mas vamos aplicar então o teste da primeira derivada para ver o que está acontecendo. Então, vou calcular a primeira derivada da função. Primeiro passo. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos x, 2x menos 2. Vou calcular os pontos críticos, ou seja, vou fazer a primeira derivada igual a zero. 2x menos 2 igual a zero. Temos, então, que x igual a 1. Então, esse é o meu candidato a ponto de máximo ou mínimo. Ele é meu ponto crítico. Agora, eu vou verificar se, de fato, ele é o meu ponto de máximo ou de mínimo. Terceiro passo. Eu vou fazer o estudo do sinal de f' de x. Então, eu sei que 2x menos 2 é uma reta que corta o eixo x no ponto 1. E a gente consegue ver que antes do 1, a nossa reta está abaixo do eixo x. Então, nós temos aqui sinal negativo. Depois do 1, a reta está acima do eixo x. Então, nós temos aqui sinal positivo. Isso significa que antes do 1, a derivada é negativa. Depois do 1, a derivada é positiva. Então, vamos anotar. Em que intervalo a função é crescente? A função é crescente para x maior do que 1. A função é decrescente para x menor do que 1. Ou seja, em x igual a 1, houve uma mudança no comportamento da função. Então, x igual a 1 é a abscissa de ponto de, função decrescente, depois crescente, ponto de mínimo, como a gente pode observar no gráfico. Qual é o ponto de mínimo? Então, o ponto de mínimo tem a abscissa 1 e a ordenada é o f de 1, que a gente calcula substituindo o valor da função, o valor 1, na função. A minha função, então, vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, ou seja, 1 menos 1, como nós já sabíamos pelo gráfico, ok? Então, vamos continuar fazendo mais um exemplo. O nosso exemplo envolve a função x4 menos 8x². Então, primeiro passo, para o teste da primeira derivada, vamos calcular a derivada da função. Derivada de x4, 4x3, menos derivada de 8x² menos 16x. Temos fator comum que podemos colocar em evidência, 4x vezes x² menos 4. Então, essa é a nossa primeira derivada. Segundo passo, para determinar os pontos críticos, nós vamos igualar a derivada a zero. Então, teremos 4x vezes x² menos 4 igual a zero. Nessa situação, nós temos 4x igual a zero, x² menos 4 igual a zero. Por que isso? Observa que aqui a gente tem um produto, 4x vezes x² menos 4. Para que esse produto seja nulo, ou o 4x tem que ser zero, ou x² menos 4 tem que ser zero. Então, ou o x vale zero, ou x vale mais ou menos 2. Então, estes são os nossos pontos críticos. Não sabemos se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, ou nenhum deles. Para obter a classificação, nós precisamos conhecer onde a função é crescente, onde ela é
decrescente, para analisar o sinal em torno desses pontos. Para isso, então, nós vamos fazer o estudo do sinal da derivada. Então, terceiro passo, estudo do sinal de f' de x. Então, nós temos o x igual a zero, né, em torno do zero. Então, nós temos aqui uma reta crescente, que é o x, ou 4x, se quiserem colocar. Então, nós vamos ter negativo antes do zero, positivo depois do zero. X ao quadrado menos 4 é uma parábola que corta o eixo x em 2 e menos 2, e nós vamos ter que analisar, então, os pontos em torno dessa função. Apagando aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, observe o que acontece. Antes do menos 2 vai ser positivo, entre o menos 2 e 2, a nossa parábola está abaixo do eixo x, após o 2, sinal positivo. Agora, nós vamos fazer o produto na terceira linha, que é a nossa derivada da f. Então, o que acontece aqui? Vamos analisar o sinal. Estou separando os intervalos para a gente não se perder. Vou colorir para a gente fazer o produto dos sinais. Antes do menos 2, nós temos aqui menos e aqui mais. Vamos fazer o produto. Menos vezes mais, menos. Entre menos 2 e 0, nesse intervalo, temos menos vezes menos, que é mais. Entre o 0 e o 2, nós temos mais vezes menos, que é menos. Após o 2, o produto de mais vezes mais, que é mais. Então, observe que a derivada vai ser negativa antes do menos 2. Então, eu posso colocar aqui uma reta decrescente. Entre menos 2 e 0, ela é crescente. Entre 0 e 2, decrescente. Entre acima de 2, nós vamos ter crescente. Observe que em torno dos 3 valores de x, a função trocou de comportamento. Observe o movimento que a gente faz antes e depois do menos 2. Desce e sobe. Então, aqui, para menos 2, f de menos 2, nós vamos ter ponto de mínimo. No 0, f de 0, nós vamos ter aqui um cresce e um decresce. Então, vai ser ponto de máximo. E em 2, f de 2, nós vamos ter de novo, ó, decresce e cresce. Vamos ter um ponto de mínimo. Observe o gráfico aqui ao lado. O 0 é o 0, 0, ó, nosso ponto. E ele é um ponto de máximo, como a gente obteve com as nossas contas. Então, tá certo. Quando o x é menos 2, tá aqui, ó, negativo, ó, menos 2. Ponto de mínimo. Quando o x é 2, x igual a 2 está aqui, nós temos aí também um outro ponto de mínimo. Depois que nós terminarmos o vídeo, vocês podem calcular os valores de f de menos 2 e f de 2 para terem prontinho os valores da f. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.